paz do Senhor. Queria convidar os irmãos que estão aí na cantina para entrarem, a nave da igreja. Vamos iniciar o nosso culto de escola bíblica dominical. Aleluias. Pastor Neves está chegando ali, graças a Deus. Vamos convidar todos os irmãos aí que estão aí fora. Isso, vamos entrando sem correr. Glórias a Deus. Vamos guardar o nosso pé quando entrarmos aqui na casa do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, vamos iniciar em gotas as nossas doutrinas do trimestre. Vamos louvar ao Senhor. Queria agradecer a toda a igreja pelo momento ali de comunhão no café. E vamos agora aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Iniciando um trimestre. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração. Hoje nós teremos algumas classes já ali fora. Classe dos jovens, classe das crianças com a missionária Cleo. Classe dos jovens está com o presbítero Marcelo, eu não vi ainda. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos pela manhã maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado neste dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja, tem cuidado da escola bíblica dominical e de todos os trabalhos aqui realizados. Pai amado, sê conosco, Pai, abra o nosso entendimento, nos dê graça para compreender a Tua vontade, que sejam gotas de bênção em nossas vidas nesse trimestre. Sê conosco, Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar-se. O irmão Carlos vai fazer aqui um louvor bem abençoado para a glória do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Vamos cantar o hino 123 da nossa harpa cristã. Começar essa manhã louvando, engrandecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, amém? Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, Consolador, assim as promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação do meu Salvador, com amor e grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé será valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém, glória a Deus. Santo Deus, guarda o contato. Queres nesse mundo
enganar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda-o com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda-o com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos então, irmãos, iniciar. Baixa um pouquinho aqui, irmão. Só um pouquinho. Obrigado. Ótimo. Graças a Deus. Irmãos, então nós vamos iniciar as nossas gotas do trimestre. Hoje nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade. Então a gente vai aprender aqui sobre a Santíssima Trindade. A missionária Cléo vai estar com as crianças ali na salinha. Eu peço que já se direcione ali. Os demais, os jovens, o presbítero Marcelo, não estou enxergando ele. Ah, tá. O presbítero Marcelo vai estar ali com os jovens. Os jovens podem ficar lá naquela sala dos varões, tá? E semana que vem nós vamos dividir as classes. Eu queria que às 10h15 estivesse todos aqui dentro da nave da igreja, tá bom, irmãos? Às 10h15 nós vamos estar aqui, nós vamos divulgar. Isso, vou chamar. Nós queremos que todos estejam aqui às 10h15, nós vamos apresentar o nome das classes para toda a igreja. Então aí nós vamos ter o nome das nossas classes, nós vamos apresentar hoje, tá? Aqui a classe dos adultos vai ficar com o presbítero Hudson e nós vamos fazer a matrícula. Eu vou colher o nome do irmão, o nome da irmã, para a gente colocar já nas listas de chamada da próxima semana, tá bom? Irmãos, continue orando pela escola dominical, continue orando pelo conhecimento, pela busca e pela graça do Senhor nas nossas vidas. Amém? Presbítero Hudson, fique à vontade aqui, venha nos ensinar um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Sempre um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho mais de Deus para os irmãos, né? A gente já fez nossas orações. Fabiano, o controlezinho hoje vai ficar comigo? Então, todo mundo aqui tem a lição? Todo mundo pegou a lição? Não pegou, não? Quem não está com a lição, irmãos, aí? 3, né? Obrigado, hein? Vai passar lá, evangelista? Então tá, a nossa lição está na página 3, né, que fala sobre gotas da doutrina da Santíssima Trindade. O nome da nossa revistinha é Doutrinas Cristãs em Gotas. O que ele quis dizer com esse em gotas? É só um pouquinho de cada doutrina, tá certo? É só uma gotinha mesmo de cada doutrina, para vocês entenderem. Uma coisa que eu estou achando muito interessante, um elogio que eu tenho que fazer para a nossa revista da Atualidade Cristã, é como ela está vindo trabalhando os temas. Talvez vocês não tenham percebido, mas ela está mesclando entre um tema teológico
um tema prático para a vida prática e um tema voltado para a vida da igreja. Ela está mesclando. Então, ela está trabalhando a tua cabeça teologicamente, dentro de doutrinas, de dogmas da igreja. Depois ela vem e trabalha a tua cabeça como você deve agir no mundo, como o mundo está influenciando a igreja, e depois ela trata você aqui dentro da igreja como você deve agir. Se vocês forem pegar as últimas 4, 5 lições, vocês vão ver que tem essa alternância entre os temas, né? Entre os temas. Essa lição em específico, para vocês que ainda não perceberam, depois vocês dão uma olhadinha aí. Isso aqui é um mini curso de teologia. Um quase microscópico curso de teologia. Mas é um curso de teologia. Obrigado, Evaldo. Para quem está fazendo o curso de teologia, segunda-feira, a gente está tratando sobre teologia sistemática. E a gente vai ver muitos assuntos que vão ser falados aqui. Então, para quem está fazendo o curso de teologia, isso aqui vai ser uma delícia. Vai ver um pouquinho aqui, chega segunda-feira, chega amanhã à noite, também vai se aprofundar um pouco. E para quem não está fazendo, ainda há vagas, tá? Pouquíssimas. Depois que a porta se fechar, não adianta reclamar, não. Tá? Eu acho que tem no máximo mais 3 vagas, tá? Então vamos lá. Página 3. Gotas da doutrina da Santíssima Trindade. Eu falei agora há pouco que isso aqui vai ser um micro curso de teologia. E eu sempre gosto de falar esse termo, teologia, e alguns irmãos, ou talvez vários irmãos, não gostem muito desse termo, né, dessa designação, e talvez não tenham parado para pensar o que realmente significa teologia. Né? Teologia, a grosso modo, uma tradução bem grossa, significa o estudo de Deus. Só que, diferentemente das outras matérias, Deus a gente não pode levar para um laboratório para estudar. Então, a teologia, ela não vai ser exatamente o estudo de Deus. Ela é o estudo da revelação que Deus fez dele mesmo. É diferente. Por exemplo, você vai estudar biologia, você tem a vida para você analisar, para você dissecar, para você abrir, para você estudar. Levar para um laboratório. No caso da teologia, não. É o estudo da revelação desse Deus. Aí você pode perguntar, o que eu tenho a ver com teologia, meu irmão? Meu negócio é com o Espírito Santo. Você tem tudo a ver com teologia. Todo mundo, mesmo sem estar na igreja cristã, mesmo sem nunca ter pisado numa igreja, mesmo sem nunca ter escutado nada sobre religião, é um teólogo natural. Deus fez todo o ser humano com a cabeça pensante para tentar entender as motivações e os porquês das coisas olhando para cima. Todas as culturas, em todos os tempos, procuraram explicações vindas do céu. Então, a gente tem que fazer isso para agradar os deuses. Teve a enchente porque a gente desagradou os deuses. A gente tem que matar uma virgem para agradar os deuses. A gente tem que fazer isso mesmo sem ninguém ter ensinado. Isso está dentro da cabeça de todo ser humano. Então, nós somos teólogos naturais. Só que dentro da teologia natural, a gente observa o fenômeno e a gente dá uma explicação baseada naquilo que a gente acha, naquilo que a gente consegue perceber, naquilo que a gente consegue explicar. Só que aí a gente precisa da revelação especial, que é a palavra de Deus. Que ela vai te mostrar aquilo que você estava tentando entender, só que agora vai te explicar como Deus revela, como Deus revelou, e vai te explicar a verdade, porque muita coisa que a gente tenta entender é falso. Muita coisa que a gente tenta explicar é baseado na nossa percepção e na nossa pecaminosidade. Muitas percepções de Deus que a gente tenta dar, explicações sobre Deus, é baseado em como a gente gostaria que Deus fosse. E isso tem muito do nosso pecado envolvido. Essa doutrina aqui da Santíssima Trindade, talvez seja a mais importante de todas as doutrinas da igreja. Eu estou falando talvez para não ferir a consciência de ninguém. Não, mas é cristologia. Mas cristologia também está dentro da Santíssima Trindade. Porque quando a gente fala em trindade, dentro da teologia natural que eu falei aqui, o homem é incapaz de minimamente entender o que seria a trindade. Como assim? 3 ao mesmo tempo é 1? Como é que funciona isso? Não, mas eu só acredito em um Deus. Não, mas são 3? Né? Como diria aquela música lá do Renato Russo, né? Não dá para entender isso com a nossa cabeça natural. E mesmo com a revelação de Deus ainda, a gente consegue entender como funciona essa ação da Trindade em relação à condição humana, em relação à salvação, em relação ao pecado. Só que a gente também não consegue compreender tudo. Né? Ela tem um certo nível que ela vai se tornar mistério. Se Deus quiser explicar isso para a gente um dia, vai ser só lá em cima, né? Vai ser só depois com a nossa mente glorificada, porque a nossa mente humana ela tem uma limitação para entender a Santíssima Trindade, principalmente a Santíssima Trindade. E por que eu disse que ela é a mais importante das doutrinas?
Porque no mínimo você tem o triplo de chance de cometer um erro em relação à análise que você vai fazer sobre a Trindade. E qualquer erro que você cometer na Trindade, se você abalar Cristo na Trindade, se você abalar o Espírito Santo, ou se você abalar Deus Pai, você desmonta a Santíssima Trindade todinha, e toda a compreensão da Bíblia também ela vai ficar prejudicada. Então, a Trindade é a doutrina, para mim, eu vou colocar o talvez só para garantir que não vai ter discussão depois aqui, talvez a mais importante de todas as doutrinas da igreja. Creio que a maior parte de vocês aqui já tenham escutado falar nisso, né, na Trindade. Mas, se vocês não ouviram falar, tem muitas igrejas que se dizem cristãs que não acreditam na Trindade. Tem muitos irmãos que se dizem cristãos, não na nossa Assembleia, pelo menos eu creio que não, né? Mas tem pessoas que se dizem cristãs que não acreditam na Trindade. Eles acham, por exemplo, que o Espírito Santo é um poder de Deus, ele não é uma pessoa. Eles acham, por exemplo, que Cristo não é Deus, ele foi criado em algum momento. Então a gente vai falar aqui, eu separei 5 ou 6 heresias trinitárias, né, para a gente discutir um pouco aqui no decorrer da lição. Cadê o evangelista Rubens? Aqui. Vai até que hora hoje? Porque 10h10? A gente aumentou um pouquinho do tempo aqui, vai ser muito proveitoso para os irmãos, tá? Então vamos começar a nossa leitura. Página 5. Aliás, página 5 não, página 3 ainda, que é a referência bíblica e o fundamento. O fundamento está dentro da passagem da referência bíblica, tá? Então o fundamento eu coloquei de vermelho, aí para os irmãos, ó. E a referência bíblica é o todo. Então nosso fundamento está em Hebreus 9, verso 14, parte A, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E a nossa referência bíblica é o verso 13 e o 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzidas sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aí tem uma interrogação, mas foi erro de grafia, tá? Na hora da impressão. Isso aí não tem essa interrogação na Bíblia, não. É uma exclamação, tá? Quanto mais a vossa consciência purificará das vossas obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Não é? Para servirdes ao Deus vivo? Não. Para servirdes ao Deus vivo. Ele está afirmando com um ponto de exclamação. Para a gente refletir. A aceitação da doutrina bíblica da Santíssima Trindade é fundamental para a existência do próprio cristianismo. Negar a Trindade significa negar a Bíblia como revelação de Deus, negar Jesus como Deus, inclusive seu sacrifício, e, por conseguinte, negar o plano de salvação de Deus para o homem. É o que eu falei, qualquer problema que você tiver com a ideia de Trindade, a tua ideia cristã vai estar completamente abalada, em relação a tudo. Você pode reanalisar o seu cristianismo. Primeiro, o que é doutrina? A gente está falando de doutrina, né? Isso aqui não está na revistinha não, tá? Isso aqui eu separei para vocês, deixa eu ler. Conjunto de princípios ou dogmas de uma religião relacionados com a divindade e da revelação do homem com essa divindade. Ponto fundamental e indiscutível de uma religião. Doutrina ou dogma, né? Um ponto fundamental de uma religião. No nosso caso, a gente está falando de doutrinas cristãs. Não entendam aquela doutrina como a gente via há algum tempo atrás e como a gente vê em algumas igrejas ainda pentecostais. Por exemplo, aqui na nossa quarta-feira, o nome do culto é o culto de ensino. Eu acho muito mais adequado do que culto de doutrina. Porque a gente via há um tempo atrás que o que era ensinado não era doutrina cristã, em muitas igrejas. Né? A gente falava de usos e costumes, tratava aquilo como doutrina e pode até ser, só que a gente esquecia o que é doutrina cristã, não ensinava cristologia, não ensinava sobre trindade, não ensinava sobre nada, ficava falando só sobre uso e costume. Mulher não pode isso, não pode aquilo, o homem não pode isso, não pode... Então a gente trazia muito para o campo de uso e costume e confundia isso com doutrina. Só que como a definição de doutrina fala que são verdades indiscutíveis de uma religião, essa questão de uso e costume é discutível. Dentro do nosso próprio campo aqui a gente pode discutir. Né? A nossa igreja é uma igreja mais tranquila em relação a isso, apesar de eu nunca ter visto aqui nenhuma ofensa no quesito vestimenta,
Mas tem a igreja do nosso campo que é muito mais dura em relação a isso. Né? Mulher, se for de calça lá, os irmãos desmaiam para um lado, outro para o outro. Mas isso é discutível. Biblicamente você pode discutir isso não tem problema nenhum. Né? Então, nesse sentido que a revista traz, doutrina não é usos e costumes. Doutrina são as verdades fundamentais, indiscutíveis sobre o cristianismo. O que a gente vai ver do começo ao fim desse trimestre são verdades indiscutíveis. Não dá para discutir. Não acredito na Trindade. Meu irmão, então volta para... Eu vou te indicar o pastor Alex para ele te discipular de novo. Porque se você não acredita na Trindade, você não é cristão. Você não pode se considerar cristão, não. Porque tudo que está sendo revelado na Bíblia, você vai estar com algum problema. Então, se você não aceitar aquilo, nem Cristo vai fazer sentido para você. Um exemplo que eu posso dar aqui de como a gente acredita erroneamente na Trindade. Como a gente tem um relacionamento errôneo com a Trindade. Quando a gente olha, por exemplo, para os judeus... então tem que ficar de olho, né? Vem dando a volta aqui, não sei. Como a gente olha, por exemplo, os judeus, ele tem um relacionamento com Deus Pai e ponto. Né? Eles estão esperando ainda o Messias. Para eles, o Espírito Santo não é o Espírito Santo, é um poder de Deus. Né? Então, eles têm um relacionamento apenas com Deus Pai. É como se eles estivessem sentados numa mesa e quem senta lá com eles nesse momento de comunhão é só Deus Pai. Não senta mais ninguém. Tem uma cadeira vazia esperando o Messias, mas mais ninguém vai sentar. Quando a gente olha, por exemplo, para os presbiterianos, para os reformados, e os presbiterianos são um grande exemplo disso, eles parecem que têm um relacionamento só com Cristo, só com a palavra. É palavra, 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 palavra. É um relacionamento mais afunilado para o lado de Cristo. Você vê que eles são cessacionistas no sentido dos dons espirituais. Então parece que o Espírito Santo ele fica deixado de lado. Parece que o Espírito Santo não senta nessa mesa de comunhão, né, dentro desse arcabouço teológico deles, desse arcabouço trinitário. Então parece que Deus Pai ele fica lá na ponta da mesa calado, você fica só conversando com Cristo, que é a palavra revelada, que é o verbo. Agora vem para a gente que a gente também pisa na faixa para cometer um erro, que a gente quer ter o relacionamento mais com o Espírito Santo do que com Cristo, do que com Deus Pai. A gente também, assim como eles, tem que ter um grande cuidado para não cometer um erro trinitário de relacionamento. Por quê? Se você fala para mim assim, meu irmão, meu negócio é com o Espírito Santo. Só que se você não lê a Bíblia, eu tenho que te falar uma triste notícia. Você não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo está aqui para te mostrar Cristo. Para te fazer lembrar o que Cristo revelou. Ele está aqui para te apontar a direção do teu Salvador. Se você tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, automaticamente o teu relacionamento vai ser intimíssimo com Cristo. Se você não lê a palavra, se você não quer saber quem é a palavra, o verbo revelado, me desculpe, você não tem condição de ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você tem que ter cuidado com esse negócio de, foi o Espírito Santo que me revelou. Né? Eu fico aqui na minha cautela, porque às vezes Deus faz do jeito que Ele quer. Né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Se você despreza Cristo, se você desprezar um dos três da Trindade, já era para você. E se você tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, de oração e de leitura da palavra, que é um relacionamento íntimo com Cristo, automaticamente você vai ter um relacionamento íntimo com Deus Pai. Porque Cristo é a revelação perfeita de Deus Pai. Então, qualquer uma dessas coisas que você tiver problema de relacionamento, toda a Trindade envolvida de forma espiritual para você vai estar problemática. E você vai ter uma falha teológica, uma falha espiritual na tua vivência cristã. Então, até nas nossas orações, a gente tem que saber orar para cada um, de forma específica. Tu quer ver um exemplo? Aliás, daqui a pouco eu falo sobre oração, que vai ter um negócio que eu escrevi aqui, que eu acho que fica mais fácil. Até aí, alguma pergunta? Olhei uns 3 irmãos aí com o olho assustado assim, ó. Então, meu irmão, antes de querer conversar com o Espírito Santo, lê a Bíblia, tá? Porque ele vai te fazer lembrar o que você leu. Mas não tem nova revelação, não. Eu vou orar, ele vai revelar aqui. Vai ler a Bíblia. Então, bora lá. A Trindade, sua ação perfeita e complementar. Isso também não está na revista, não. Foi outro slidezinho que eu coloquei, outro título. Por quê? Tem gente que não entende quando lê a Bíblia, ela não entende como foi feita essa revelação. Se você lê o Novo Testamento e o Velho Testamento em passagens principalmente similares, você fala, não, Deus mudou de opinião. Principalmente quando Cristo fala assim, eu porém vos digo.
Não, mas esse eu, porém, vos digo, não é que ele está querendo dar uma nova ordem, não. Esse eu, porém, vos digo, é uma explicação maior em cima daquilo que já tinha sido revelado. Quando eu vejo irmãos falando assim, meu irmão, isso era lá no Velho Testamento, agora a gente está na Era da Graça. Eu já sei que ele não entendeu. Eu já sei que ele não entendeu. Porque geralmente a pessoa que fala isso é para esquecer, é para deixar a lei para trás. É como se o Deus Pai tivesse sido superado, né? Esse Deus mau, esse Deus punitivo, né? Agora é a era do amor, né? É a hipergraça. Então a gente tem que entender, eu coloquei essa figura aí, porque eu vejo o trabalho trinitário de forma perfeita e complementar, como se fosse aquela corrida de passagem de bastão. Né? Então, um corredor começa a correr, o outro, quando ele está chegando perto, começa a correr, ele vai e entrega o bastão. Eu imagino os três nessa corrida, né? Desde o momento da criação até o momento da consumação de todas as coisas, um passando o bastão para o outro, porém com um detalhe. Quando ele passa o bastão para o outro, ele não para a corrida, ele continua correndo junto. Os três estavam lá na criação, e os três criaram juntos, e os três estarão na consumação de todas as coisas, fazendo tudo acontecer. Lá no Gênesis a gente vê na criação do mundo a Trindade, e lá em Apocalipse a gente vê a Trindade também, ela agindo. E em Apocalipse é mais interessante que a gente vê a tentativa de Satanás falsificar a Trindade. A gente vê a Trindade satânica ali. Porque em Apocalipse a gente vê Deus Pai dando todo o poder para Cristo, né? E o Espírito Santo convencendo a humanidade a seguir a Cristo. Então a Trindade satânica, que é a Trindade falsificada, a gente vê Satanás, que é o dragão, dando o poder para o anticristo, e o falso profeta querendo fazer o papel do Espírito Santo, e o falso profeta convencendo a humanidade a seguir o anticristo. Então a falsificação da Trindade. Então a Trindade a gente vê do começo da Bíblia ao fim da Bíblia, e durante toda a Bíblia a gente tem lances da Trindade. O nome Trindade não aparece na Bíblia, Trindade, mas a ideia ela é bem clara, ela está implícita, mas ela é bem clara, a ideia trinitária que perfaz a Bíblia todinha. Então eu vejo a ideia da história da humanidade como se fosse Deus Pai começa a corrida com esse bastão, depois passa para o Deus Filho, e o Deus Filho passa para o Espírito Santo. Porém, os três continuam correndo e vão terminar a linha de chegada juntos. Então, para vocês entenderem mais ou menos, porque quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê muita coisa assim, parece que Deus era mais bruto, né? Parece que ele punia mais. Faça isso, por quê? Porque se não fizer eu te mato. Eu sou Deus, fulmina, fogo do céu, abre terra, engole o povo, mata não sei quem quando toca na arca. Então a gente vê um Deus, né? Aí a gente vai para o Novo Testamento em Jesus, parece que o negócio ficou mais paz e amor, né? Paz e bem, como está escrito ali na Igreja Católica ali na Ceilândia, paz e bem. E agora no Espírito Santo parece que o negócio é mais místico, ficou tudo hipergraça, mas ficou uma coisa mais mística, só o sentido espiritual da coisa. Compreendam só, nada mudou, tá? O mesmo Deus que se revelou lá atrás, ele continua do mesmo jeito. Só que ele revelou três coisas para que o ser humano compreendesse e o obedecesse de maneira completa no sentido humano. Que é o quê? Quando você olha para Deus Pai, você vai ver aquele Deus como se fosse um pai bruto mesmo, né? Então, é a obediência cega. Você tem que obedecer porque tem que obedecer. Faça. Não questiona não, só faça. Ele mandou, está feito. Menino, vai na venda comprar pão. Por quê, pai? Não tem porquê, senão eu vou te dar uma cintada. Eu estou mandando, pega o dinheiro ali em cima da mesa e vai comprar pão. Acabou. Então, é uma das personalidades. O que é que você absorve disso? Eu tenho que obedecer meu pai sem questionar. Primeira coisa que você vê quando Deus Pai se revela. Depois vem Cristo. Quando ele fala, eu porém vos digo, ele está explicando aquelas coisas que lá no Velho Testamento tinham sido ordenadas. Então agora você racionalmente compreende as coisas. Então, quando Cristo fala, eu porém vos digo, e dá uma explicação, aí você olha para o Velho Testamento e fala, ah, tá, então foi por isso que lá eu tinha que fazer assim. Agora faz sentido. Mas mesmo assim, você tem medo desse Deus, sabe que deve obedecê-lo, agora você entende por que deve fazer, mas mesmo assim você não tem vontade de fazer. Aí vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo sela seu coração para você fazer aquilo que você agora entendeu em Cristo e aquilo que você sabia que tinha que fazer por temor ao Deus Pai. Então é um trabalho complementar, tanto no seu temor, na tua consciência e no teu coração. Então Deus faz você acreditar nele de forma complementar com todos os teus sentidos. Então esse é o papel
de Deus Pai se revelar de uma forma, de Deus Filho se revelar de outra, e de Deus Espírito Santo se revelar de uma forma diferente, porém complementar. Eles estão trabalhando exatamente pelo mesmo fim, não tem diferença nenhuma entre eles. Em relação ao objetivo, tá? Então, item, a Santíssima Trindade e a salvação dos pecadores. Aí sim, está na página 5. Item 1.1, ação destacada de Deus Pai no plano da salvação. Ele fala o nome de alguns teólogos aqui e tal, fala sobre o assunto envolvendo o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No ato de resgate do pecador, ele aponta o profeta Zacarias, que falando em nome de Deus, descreve a crucificação do Messias, narrando na primeira pessoa sobre o derramamento do Espírito Santo, dizendo: olharão para mim a quem traspassarem e chorarão amargamente. No mesmo texto que o Deus Pai usa a primeira pessoa, olharão para mim, ele mesmo faz a mudança para a terceira pessoa. E prantearão como quem pranteia por um unigênito, apontando para Jesus. Então, isso aqui é uma passagem bem interessante sobre Zacarias, mas eu prefiro ver a passagem em Gênesis da criação. Aquele termo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. A gente vê ali, claramente ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no momento da criação. E em outras diversas passagens que a gente vai tentar falar algumas aqui. Item 1.2, ação de Cristo na salvação dos pecadores. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem para resgatar a dignidade da vida humana, que estava subjugada pelo pecado em ofensa direta ao Deus Pai, dando-lhe, assim, graça suficiente para viver isenta do domínio do pecado. Fez isso, lhes falando do grande amor do Pai, em enviar-lhe como pão do céu, para que todo o que se alimentar dele tenha vida, e prometendo o Espírito Santo como outro Consolador, que ficaria com os seus após sua partida para o Pai. E por último, oferecendo seu sangue de forma voluntária, para morrer a morte de cruz, para satisfazer a justiça do Deus Pai, no ato do resgate do pecador. Lá em cima, uma coisa bem interessante que eu queria falar para vocês. Para que todo o que se alimentar dele, Cristo falando, tenha vida, e prometendo o Espírito Santo como outro Consolador. Uma coisa interessante, quando a gente tem pelo menos uma noção, porque eu falo muito aqui de hebraico, de grego, mas se você me der um texto para eu ler e traduzir, eu não consigo não, tá? Mas tem alguns detalhezinhos que a gente sabe aqui. Esse termo que está sendo usado aqui, no grego, esse outro, existem dois termos no grego que pode ser usado para outro, que é héteros e halos. O héteros é aquele outro que tem uma substância diferente da sua, realmente é um outro. Porém, no texto grego, ele não usa héteros, ele usa halos, que significa o quê? Eu vou deixar outro Consolador, esse outro que é halos é outro diferente, porém com a mesma substância que eu tenho. Ele não é outro totalmente diferente de Cristo, ele é outro, porém que tem a mesma substância que eu tenho, ele também é Deus. Então, no grego, essa ideia, para quem lê grego, ela se aumenta muito mais, essa ideia de outro Consolador. Não é apenas outro qualquer, é outro que tem a mesma substância que eu tenho. Ele é Deus. Item 1.3. O Espírito Santo agiu de forma clara na salvação. O Espírito Eterno teve um papel preponderante no desenvolvimento do plano da salvação. Logo que Cristo foi confirmado pelo Pai como seu Filho amado, por ocasião do seu batismo, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na carta aos Hebreus, destaca-se o Espírito Santo no plano da salvação, quando unifica o trabalho de cada integrante da Trindade. Veja o que diz. Quanto mais o sangue de Cristo, aqui a gente leu no início, né? Então aqui ele mostrou a Santíssima Trindade, como ela age, cada um como age na questão do plano da salvação dos pecadores. Então não existe trabalho, objetivos diferentes em relação à Trindade. Tá certo? Lá no momento da criação, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança, há uma coisa bem interessante em teologia que a gente estuda. Tudo que Deus criou em relação à matéria, em relação aos animais, ao cosmos, tudo que ele criou a partir do nada. É o que a gente chama em teologia de ex nihilo, a partir do nada. Ele falou e as coisas foram criadas. Porém, quando ele foi criar o homem, ele criou a partir de um modelo. E o modelo foi exatamente a comunhão trinitária. Ele chamou
Deus Pai chamou Deus Espírito Santo e Deus Filho e falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então a comunhão que existe no meio da Trindade, ela é um modelo de comunhão que deve existir tanto entre nós irmãos e principalmente dentro da família. A família, marido, esposa e filhos, é o espelho perfeito, humanamente falando, da comunhão da Trindade. É por isso que uma família, quando a gente fala assim, esse discurso feminista e progressista, a mulher é igual ao homem. A gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Igual em qual sentido? Porque enquanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão no mesmo nível. A gente fala de forma ontológica, enquanto Deus, eles são iguais. Não existe um menor, um maior, um mais forte, um mais fraco, não. Eles são iguais. Agora, em relação à divisão de funções, eles são diferentes. De maneira econômica, que é a divisão de funções, o próprio Deus é diferente do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele não faz a mesma coisa que um faz e que outro faz. Não porque ele não possa, é porque ele decidiu que fosse assim. Porque ele, como Deus, se ele quisesse, ele faria tudo sozinho. Cristo, como Deus, se ele quisesse, ele faria tudo sozinho. Espírito Santo, como Deus, se quisesse, ele faria tudo sozinho. Mas eles decidiram dividir funções no plano de salvação da humanidade. E como a família é o modelo de divisão de funções, a mulher não é igual ao homem e o filho não é igual à mãe e não é igual ao pai, em relação à divisão de funções. Um dos grandes problemas que começa a ter dentro do casamento é quando, principalmente, a esposa quer ser igual ao marido ou quando o marido quer ser igual à esposa. Isso já faliu o teu casamento, porque o teu padrão de relacionamento é Deus Pai, no caso do homem. Não dá tempo da gente falar isso aqui é outro assunto. A mulher, ela se baseia muito no Espírito Santo. Eu já falei isso aqui umas 3 ou 4 vezes, mas para quem não ouviu, eu sempre gosto de repetir. Quando a gente olha, por exemplo, a função do Espírito Santo, e o nome Espírito Santo eu acho interessante, que no hebraico o nome Espírito Santo ele é um nome feminino, né? Ruach HaKodesh. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo seja mulher, tá bom? Não estou falando que ele tem cabelo grande, isso aqui eu não falo não, tá? E no grego é um nome neutro, Então, a gente vê a ação do Espírito Santo, ele é aquele que traduz seus gemidos inexprimíveis nas suas orações e leva para Deus Pai. A mulher faz isso perfeitamente. Eu dou exemplo aqui que acontecia há mais tempo atrás, mas ainda acontece. A mulher, ela tem uma percepção, uma leitura das entrelinhas que o homem não tem. Por exemplo, se um filho estiver chorando, minha esposa sabia. Se ele estava com manha, se era calor, se era frio ou se estava sentindo dor. Para mim, tudo era choro. Eu virava para ela e falava, o que é? Não, isso é manha. O que é? Não, ele está com frio. E era 99% certo. Então, o Espírito Santo ele é mais sensível em relação a algumas coisas, ele se apresenta de uma maneira com peculiaridades que Deus quer que a mulher manifeste isso no relacionamento, dentro de casa. Enfim, mas não confundam essa ideia de, enquanto seres, homem, mulher e filho são iguais. Enquanto seres, Deus olha para todos igual. Agora, em relação à divisão de funções, vocês são diferentes. E a Trindade também ela é diferente em relação à divisão de funções. Eles não são iguais em relação à divisão de funções. Item 2. Aliás, antes do item 2, deixa eu ver se está depois disso aqui. Eu coloquei mais 2 coisinhas aqui. Isso aí não está na revista não, tá? Só para vocês verem aqui uma diferença aqui, ó, entre a ação deles. Em relação à evangelização. O que Deus Pai faz na evangelização? Ele promete o evangelho, né, o proto-evangelho, e o Salvador desde Gênesis 3. Então isso é coisa do Deus Pai. Deus Filho é o próprio evangelho revelado, é a boa nova encarnada, né? Só nele haveria salvação para a humanidade. E o Deus Espírito Santo, o que ele faz? Sem ele, ninguém seria convencido do próprio pecado, não se arrependeria, não aceitaria a própria condição caída e perdida, logo não teria necessidade de um Salvador. Então, tudo é complementar. Um promete, um é o sentido da promessa, é a própria promessa, e o outro te convence a seguir a promessa. Fabiano, coloca para a gente aí 1 Coríntios 12, acho que é 1 Coríntios 12, acho que verso 4, que fala sobre dons, ministérios, operações. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha só a Trindade aqui, como é que ela trabalha. Ó. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Volta lá no 4. Só esses 3 versículos aí. Ó. 12, 4.
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, quem é que está agindo aqui? Espírito Santo. Então, a entrega, né, a divisão de dons, quem faz é o Espírito Santo. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus, é o mesmo. Então, quem entrega os dons é o Espírito Santo, quem entrega os ministérios é Cristo. E Deus, o que Deus faz? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha só que coisa interessante. Deus, Ele que diz o que vai ser feito, o Espírito Santo que escolhe o dom que Ele vai dar, e Cristo que escolhe o teu ministério. Olha que coisa perfeita. E tudo com a mesma finalidade, salvar o ser humano. E glorificar a si mesmo. Então a Trindade, ela não aparece o nome claro assim, Trindade, brilhando na Bíblia, em letras nenhum. Mas a ideia trinitária, ela é vasta. E ela para mim é bem clara na Bíblia. Deixa eu ver, deixa eu passar aqui. Funções evangelizadoras na Trindade. Deus Pai, revelar a lei e exigir seu cumprimento pleno. Deus Filho, mostrar o Deus Pai de maneira visível e traduzir a lei dando sentido e significado à mesma. Deus Espírito Santo, fazer o homem lembrar do que foi revelado pelo Deus Filho, convencer o homem de sua condição caída e fazê-lo querer obedecer o que foi ordenado pelo Deus Pai. Aquilo que eu falei, né? De Deus Pai no Velho Testamento, Cristo explicando o que significava, eu porém vos digo, o Espírito Santo agora te convencendo e te levando a obedecer Cristo e a obedecer Deus Pai. Heresias trinitárias, isso aí também não está na revista não, tá? Isso aqui eu coloquei aqui. Heresias trinitárias. Primeira delas, negar que o Espírito Santo é uma pessoa. O que é ser uma pessoa? Né? Uma pessoa, se a gente for pesquisar, ela vai ter pelo menos 3 características para ser identificada como pessoa. Ela vai ter inteligência, vontade própria e autodeterminação. Se você não tem inteligência, ou se você não tem vontade própria, ou se você não se determina em fazer alguma coisa, provavelmente você não é uma pessoa. Então, toda vez que você olha para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo, você vai ver essas 3 características em cada um deles. Então, cada um deles ele é uma pessoa. Ele não é o Espírito Santo, ele não é um poder de Deus. Porque se ele fosse um poder de Deus, ele não podia se autodeterminar. Era Deus que usava da forma como ele queria. É claro que ele se autodetermina, ele tem inteligência, ele pensa, ele sente, porém o plano deles, dos 3, não muda de forma nenhuma. Eles formam um único Deus, sendo 3 pessoas formando um único Deus. Meu irmão, isso é demais para minha cabeça. Vai orar então, porque isso aí é mistério. Heresias trinitárias, modalismo. É a mesma ideia, que eles acham o seguinte, eles acham que quando a gente vê ali falando, ou pelo menos a ação do Espírito Santo ou de Deus Filho na Bíblia, eles dizem que é modos, que é formas como Deus Pai se revelou. Então os modalistas, eles acreditam que só existe Deus Pai, certo? E que ele se revela como Filho e tem hora que ele se revela como Espírito Santo. Para mim isso é uma grande balela, principalmente quando a gente olha para o batismo de Jesus. Porque se Deus Pai, ele é só um, e ele age de modos diferentes, ali ele foi o Chaves vendendo churros. Né? Quem é que lembra desse episódio, o Chaves vendendo churros da Dona Florinda? Ele ia vender churros, ele estava do lado de cá, tinha uns churros, aí não tinha quem comprasse, ele dava a volta, ele falava com uma voz diferente, né? Ele, me dá um churros, aí voltava para cá, ele vendia os churros, ele voltava, ele mesmo comia. Não, pelo amor de Deus, lá Deus Pai abre o céu e fala, Deus Filho está sendo batizado e Deus Espírito Santo desce como pomba. Pelo amor de Deus, falar que Deus é só um e que ele ali ele foi o Chaves, então. Eu não vejo um Deus brincante na Bíblia, né? 3, o Deus do Antigo Testamento é só o Pai, que é outro problema, né? Mesmo que você não veja de forma clara o Espírito Santo, porque eles também agem no Velho Testamento, tá? Como eu disse naquela ideia da passagem do bastão, quando ele passa o bastão, um se apresenta mais, um se mostra mais, porém, os outros 2 estão correndo junto na mesma hora. Não é porque a gente está na era do Espírito Santo que Deus Pai e Deus Filho não estão trabalhando não, tá? Não acha que o teu negócio é só com o Espírito Santo, não. Continua sendo com Deus como todo, com a Trindade. Então, se você acha que no Velho Testamento só existia o Deus Pai, você também tem um problema trinitário. Cristo também estava lá, de forma muitas vezes pré-encarnada. Aliás, muitas vezes não, de forma pré-encarnada, em todas as vezes. E tem algumas passagens ali que quando fala de anjo do Senhor, não sei o quê,
A grande parte dos teólogos vê em Cristo ali pré-encarnado, se apresentando. Então ele está lá, o Espírito Santo também está lá. Triteísmo. O que é o triteísmo? É o que a gente tem que ter muito cuidado, para não achar que são 3 deuses. Triteísmo são 3 deuses. Você acredita no Deus Pai como um Deus aqui, é tipo como se fosse o Monte Olimpo, né? Tem vários deuses. Não, não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Porque tudo o que um quer fazer é o que o outro quer fazer e é o que o outro vai fazer. E eu acho uma coisa fantástica, quando eu leio a Bíblia, eu vejo essa dança entre eles, de um apontando a glória para o outro. Parece que nenhum deles quer trazer a glória para si. É claro que ele não, como Deus, ele não joga a glória para o ser humano, mas ele mostra o outro da Trindade. O Espírito Santo sempre parece que está mostrando a glória de Cristo. E quando você vai chegando perto de Cristo, ele sempre mostra a glória do Pai. E quando você vai chegando perto do Pai, ele volta a glória para Cristo. Quando você chega perto de Cristo, você olha, o Espírito Santo está do lado. Parece que tem uma dança entre eles, sempre apontando a glória para o outro. E isso de uma maneira perfeita. Então, não existe que nem a gente aqui, né? Enquanto seres humanos, né? A gente quer a glória para a gente, né? Então, por exemplo, eu me acho um ótimo pregador. Se chegar um irmão aqui que pregue bem também, eu não vou querer deixar ele falar aqui. No culto de domingo, se o pastor Aaron vier aqui, não, eu que vou pregar. Né? A glória tem que estar sobre mim. Isso não acontece na Trindade. Eles são perfeitos. Não existe isso dentro do seio da Trindade. E existe o arianismo. O que Ario dizia? Inclusive, a gente conhece arianista até hoje, tá? Que são os testemunhos de Jeová. Ario, ele diz que Cristo não é eterno, não é coeterno, como Deus. Ele foi criado em algum momento. Então, ele não tem a mesma substância de Deus. Pastor Laci. O modalismo, se o senhor for pesquisar, ele tem vários nomes. Né? Patripacionismo, modalismo, não sei o que modal, tem uns 4, 5 nomes diferentes. Mas a ideia é a mesma. Eles dizem que Deus Pai, só existe Deus Pai. Só que ele se apresenta na Bíblia de modos, por isso que o nome modal, né? Diferentes. Então, por exemplo, quem foi batizado? O Deus Pai, que se mostrou como filho. Quem foi que desceu como pomba? O Deus Pai, que desceu como pomba. Quem é Cristo? O Deus Pai, que veio como filho. Então, eles acham que só existe um único Deus que se apresentou de 3 modos diferentes. Eles não acreditam em 3 pessoas na Trindade. Isso é um gravíssimo problema dentro da ideia trinitária. O arianismo eu falei que é a ideia de que Cristo não é Deus. A gente vê isso aí com os testemunhos de Jeová. E se vocês deixarem eles falar, se você não estiver preparado, se você não tiver uma base teológica, você deixar eles falar, eles te levam. Eles te levam na dança, porque eles são bons nessa ideia. Eles se prepararam para provar isso. Pega uns 2 textos isolados, aí tu vai ficar ali, não veio na IBD, né? Só veio 2 vezes no ano na IBD, não quis fazer o curso de teologia, não lê nada a respeito disso aqui, só fica escutando Cassiane no carro, meu negócio é com o Espírito Santo, aí chega e escuta uma heresia, não sabe nem se defender. Então, isso aqui também é uma heresia trinitária, tá? E qualquer coisa que você tenha problema em relação ao Espírito Santo, em relação a Cristo, em relação a Deus Pai, você desmonta a Trindade. Desmontou a Trindade, você não entende nem o que a Bíblia está te revelando. Então, bora lá, agora sim, o item 2. O salmista aponta o Espírito Santo como criador. Isso aqui eu falei, né? O Espírito Santo cria e renove a face da terra. Está na página 5 ainda. O salmista reconhece o ato criador do Espírito Santo como ação continuada de renovação da face da terra, em conjunto com Deus Pai, quando diz: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Deixa eu ver, uma tradução, deixa eu ver aqui. Citando James Oliver, diz que o conceito do Deus Trino e Uno é uma tradução judaico-cristã e que não surgiu como fruto de especulação de sábios deste mundo, mas através da revelação paulatina da palavra de Deus. Outra coisa, a ideia da Trindade, ela só foi batido o martelo como doutrina da Igreja Católica só no 4º século, ou da Igreja Católica no sentido universal, tá? Mas naquela época era Igreja Católica. E a gente é católico também, tá? Não se assuste, não. Católico significa universal. A gente é apostólico, católico, só que não romano. A gente é apostólico e católico. Só que só a partir do 4º século, salvo me engano, 383, não sei se o pastor lembra aqui, eu acho que o concílio da Calcedônia, se eu não me engano.
que foi definido que a Trindade era bíblica e era um dogma da igreja. Aí algum irmão meio desavisado pode perguntar, uai, mas então foi o homem que decidiu que a Trindade existe? Não. Tá? E eu não tenho problema com isso. Deus fez a revelação, o homem só conseguiu compreender essa revelação 4 séculos depois. 4 séculos depois. E eu acho uma coisa fantástica que Deus deixa existir. Isso serve para a gente aqui. Os hereges no meio da igreja. Porque quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê que todo grande concílio, toda grande reunião que saiu uma coisa boa, foi depois de ter aparecido um herege no meio da igreja. Aí o herege vai e começa a falar um monte de besteira, aí a igreja não está errada. Aí eles se reúnem, eles começam a estudar em relação àquilo, começam a se dedicar à escritura e eles vão e conseguem fazer uma fundamentação mais forte. Mas ainda vocês podem estar pensando, não, mas isso é coisa de homem. Eu tenho 2 questões que não me deixam pensar isso. Primeiro, para mim a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. E uma coisa que está ligada nisso aí, que é uma segunda coisa. Para mim, Deus, ele possui todo o poder. Todo, absolutamente todo o poder. Então, se ele quisesse fazer os animais escreverem a Bíblia, ele faria. Se ele quisesse escrever em pedra, ele faria, como já fez com os 10 mandamentos. Se ele quiser usar o pastor ou para escrever uma nova revelação, ele usa. Assim como ele usou esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, e usou esses homens também iluminados para entender o que foi inspirado na Bíblia e para colocar isso como doutrina para a igreja. Então, o que é revelado, o que foi revelado, como eu acredito na palavra de Deus, é infalível e inerrante, eu acredito que esse Deus faz o que quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser, eu não tenho problema nenhum de ver claramente a mão de Deus usando os teólogos, usando a igreja, para dizer exatamente o que ele queria que fosse dito, quando ele quis que fosse dito. Então, não tem problema nenhum. Deus não é uma invenção humana. Cristo não é uma invenção humana. A ressurreição não é uma invenção humana. A Trindade não é uma invenção humana. O homem percebeu isso tempos depois. Até porque a grandiosidade dessa revelação não ia ser compreendida em 2, 3, 5 anos. Né? Durante milênios. Até hoje tem coisa que a Bíblia revela que a gente não entendeu. Que tem alguns dogmas que estão ainda na Bíblia que ainda a igreja não bateu o martelo em relação a algumas coisas. E algumas coisas que estão soltas. Você quer ver? A doutrina mesmo do casamento como manifestação da Trindade sobre a terra. Isso ainda está meio assim. A igreja ainda não se reuniu para falar isso. Mas já tem muitos teólogos falando isso há muito tempo. Só que não é como, por exemplo, uma doutrina da Trindade. Isso ainda é discutível, um vai para cá, outro para lá. Mas também eu vejo isso de forma muito clara na Bíblia. Tá, o Espírito Santo cria e renova a face da terra, eu já li isso aqui. Item 2.2, o interrelacionamento entre os membros da Trindade. Há uma clareza inconfundível de ação conjunta da Trindade, página 6. Na geração e nascimento de Jesus, anunciado pelo anjo a Maria, como se pode conferir nas palavras do evangelista Lucas. E, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Se não tivéssemos muitas outras declarações bíblicas de ação conjunta da Trindade, somente essa já seria suficiente para entendermos o grande mistério da revelação de nosso Deus. Eu falei de outras aqui, né? De outras partes da Bíblia, lá na questão dos dons, dos ministérios, das operações, no momento da criação, lá em Apocalipse, a gente vê a Trindade dentro da revelação especial, né? Que é a nossa Bíblia, a gente vê isso de forma clara. Agora, quando a gente vai para a teologia natural, porque cadê o pessoal do curso de teologia aí? Vou fazer um teste rápido aqui, ó. Não? Um ponto a menos, pronto. Quais são os 7 tipos de teologia que a gente está... Oi? Estão se escondendo. Ah, ó os hereges lá, ó. Tem 2 hereges ali que abandonaram a nave, ó. Eu estou mandando um anjo buscar vocês com a espada desembanhada já, viu? Tá, mas a gente viu que tem 7 tipos de teologias, né? A gente viu aqui, me ajuda aí vocês aí, a teologia negativa, que é uma teologia filosófica, né? Que diz que a gente só entende de Deus aquilo que a gente não consegue entender. É uma coisa assim meio, né? Tem a teologia positiva, que é aquilo que a gente consegue ver. Tem a teologia natural, que é o que a gente vê em Romanos 1 falando. Todo homem tem capacidade para saber que existe um Deus só de observar o mundo criado. Né? Existe a teologia bíblica, que é a leitura da Bíblia pura e simples.
a teologia histórica, que é o estudo dos concílios, que é o estudo do que a igreja decidiu ao longo do tempo. Existe a teologia sistemática, que é a organização em sistemas de cada doutrina na Bíblia. Então tem lá, doutrina sobre Cristo, aí você vai estudar cristologia. Do começo ao fim da Bíblia a gente vai estudar só sobre Cristo. Sobre o Espírito Santo, pneumatologia, do começo ao fim a gente estuda aquilo ali. Agora, dentro da teologia positiva, ou dentro da teologia especial, que é a Bíblia, fica fácil a gente ver a Trindade. Só que na teologia natural também, o homem natural, se ele observar direitinho, ele consegue ver a Trindade. A Trindade também, ela na natureza, ela é manifesta de uma forma, assim, que eu acho assim, até assustadora. Eu já falei isso aqui no curso de teologia também. Por exemplo, quando a gente olha para a questão dos estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. A gente olha para o que compõe a matéria, né? 3 em 1 também, prótons, elétrons e nêutrons. 3 em 1, para quem mexe com música aí, tem 3 em 1 também, que é ritmo, harmonia e melodia. Questão quando você vai medir espaço, comprimento, largura e profundidade. O que mais que eu posso falar do 3 em 1? O átomo. Átomo. Pode ser dividido em 3 quarks, né? Pode ser também. Então, essa ideia de 3 em 1 é vasta na natureza. Tem muita coisa, se a gente observar, tem 3 em 1. Questão tempo, presente, passado, futuro. 3 em 1. Então, na matéria, no tempo, a luz, 3 em 1. Calor, energia e a claridade. Pode ser o próprio homem, corpo, alma e espírito, 3 em 1. Olha aí, já estamos... Diz aí, pastor Marcelo, corrige aí, como um bom biólogo aí. Olha, a gente já despertando a cabeça dos irmãos aqui. Então faz hoje esse exercício, vai andar no parque lá no final da tarde, fica pensando onde acha 3 em 1. Mas isso é vasto. Será que essa ideia de 3 em 1 é só um acaso? Ah, o Big Bang, tá, 3 em 1. Né? Esse grande pintor dessa obra toda aqui da natureza, eu vejo ele como se ele fizesse um grande quadro, fosse lá no finalzinho ali, ó, assinasse ali, Trindade. Né? Então, isso é vasto também, até na teologia natural. Na teologia especial, quando a gente lê a Bíblia, é fácil ver Trindade. Mas o homem natural, se ele analisar, ele acha a Trindade também. Item 3, para a gente encerrar aqui. Adoração ao Deus triuno. Triuno, não são 3 deuses, são 3 pessoas, um único Deus. Por isso que fala Deus triuno. A palavra, o Pai deve ser adorado por ser Deus. Item 3.1. O teólogo Kerry McRoberts, citando R. Taylor, diz: o Pai incriado, ele não foi criado em momento nenhum, o Filho também é incriado, o Espírito Santo incriado, o Pai incomensurável. E o que é incomensurável? Que não tem medida, né? O Filho incomensurável, o Espírito Santo incomensurável, o Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno. E mesmo assim, não são 3 eternos, mas um só eterno. Incriado é que não foi criado em momento nenhum, ele é eterno, tá? Aquela heresia que a gente viu do arianismo, ele acha que Deus Filho ele não é incriado, ele foi criado em algum momento. Então já virou heresia. Se você tiver problema de diminuir um em relação ao outro, a tua fé prática vai ter problema. Até tua oração ela vai estar contaminada em relação a alguma coisa. Porque olha só, você acha que um testemunho de Jeová, ele consegue orar, adorar a Cristo do mesmo jeito que ele adora Deus Pai? Sendo que na cabeça dele, Deus Pai é eterno, é mais poderoso e que Deus Filho foi criado em algum momento? Isso não tem lógica, ou tem na cabeça de vocês? Se eu for pedir alguma coisa para alguém, eu vou pedir logo para quem tem mais poder. Não é isso? A lógica não é essa? Para que eu vou ficar pedindo para quem tem menos poder? Dentro da cabeça deles, Deus Filho ele é menos que Deus Pai. Isso é uma heresia trinitária e cristológica também, tá? Então eu falei falta 3 minutinhos, cadê o evangelista Rubens? Ah, tá lá fora, né? Falta 3 minutinhos, mas uma dica, né? Porque essa questão de oração é uma questão muito particular, de cada um, a forma como vai orar, o local, a roupa que vai usar. Isso é contigo. Deixa Deus falar contigo, você coloca isso em ação. Só que tem um detalhe na oração, ela também tem algumas regras, né? Tem esses detalhes que você vai escolher, mas tem algumas regras que a gente vê na Bíblia. Exemplo, a grande regra de oração é o Pai Nosso, né? Que é o modelo, não é uma oração mística, ela é um modelo. Como é que Cristo ensinou para a gente orar? Lá tem um modelo.
E quando a gente vê o modelo de oração, aquele modelo de oração está muito longe, geralmente, das orações que a gente escuta, né? A gente já começa pedindo coisa para Deus. Pede, fala. Eu já escutei muita gente falando, isso eu acho que vocês também já escutaram, que a oração é uma conversa íntima com Deus, né? Não discordo disso, não. Só que numa conversa, existe alguma conversa, existe coisa mais chata de se conversar com alguém que não deixa você falar? Quando você senta com uma pessoa que não deixa você falar, aquela metralhadora de frases, de casos, de acontecimentos, você começa a falar, ela te corta. Então, se é um diálogo, se você está falando com Deus, deixa Deus falar também. Deixa Deus falar. A gente acha que a oração é o momento que a gente vai convencer Deus de alguma coisa. É o contrário. A oração é o momento que você vai se colocar à disposição de Deus para que a vontade dEle seja ministrada ao teu coração. Quando a gente olha no Pai Nosso, olha só. Pai Nosso que estás no céu, reconhece para quem que Ele está orando. Santificado seja o vosso nome, reconhece que esse Deus é santo. Venha a nós o vosso reino, pede que o reino de Deus venha até Ele, e não que o reino humano vá até Deus. Seja feita a tua vontade, não é a minha, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá, eu já agradece o que já tem, agradece o suprimento, reconhece quem é que dá essa provisão para ele. Se eu não pegar a sequência aqui, eu me perco, me ajuda aí. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, ou dívidas, assim como nós perdoamos. A gente reconhece que esse Deus é perdoador e por causa disso a gente não se vê no direito de não perdoar. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação. A gente pede para que Deus não nos coloque à disposição de nós mesmos, porque quem é tentado pelas próprias concupiscências do seu coração. A palavra diz isso. Então, quando você pede para Deus te livrar da tentação, você está pedindo para Deus o seguinte: Deus, não faça a vontade do meu coração, faça a tua vontade. Me livre de mim mesmo. O maior perigo de vocês é você mesmo. Não é o diabo, não é o falso profeta, é você mesmo. É o teu coração pecaminoso, é o meu coração pecaminoso. Porque teu é o reino, a honra, a glória, blá, blá. Aonde é que tem aquela lista, que uma resma de papel de pedido? Não que você não possa pedir, pode. Mas a base de uma oração é o momento em que Deus vai te livrar de você mesmo, vai arrancar do seu coração o teu desejo, vai implantar no seu coração a vontade dEle, vai fazer o reino dEle descer, é o momento dEle te convencer da vontade dEle. Não é o momento de você convencer Ele da sua vontade. Ele pode até te ceder algumas coisas. E eu vejo problemas na oração da pessoa quando ela também não entende como a Trindade funciona na oração. A Trindade também, ela funciona na oração. Não tem que o Espírito Santo traduz os nossos gemidos inexprimíveis e leva para Deus Pai? E quando a gente ora, a gente sela essa oração em nome de Jesus? Também é uma coisa muito interessante vocês colocar na oração a Trindade. Coloca a Trindade na oração. Pelo menos eu tento fazer isso. É claro que a gente, quando vai deixando a mente na banguela, né? Se a gente não engatar uma marcha ali, a gente vai e desanda. Falei, pastor. Salmo 37. Exatamente, ó. O pastor Hugo citou o Salmo 37 aqui. Agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. Aí tem gente que acha que só que Ele só fará o desejo do seu coração se você se agradar dEle. E quem se agrada de Deus quer o que Ele quer. E Ele fará o desejo do seu coração desde que o desejo do seu coração seja o desejo dEle. É bem simples. Nada é para a gente, nada é por nós, nada é da nossa vontade. Tudo é Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo. Então, por que muita gente está com problema na vida espiritual? Quer forçar a Trindade, imagine, a Trindade perfeita, eterna, a fazer e manifestar o desejo do seu coração e não o plano perfeito, salvífico, que eles determinaram desde a eternidade. Amém? Então, muito obrigado, agradeço os irmãos. Vou passar para o evangelista Rubens aqui. Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus? Graças a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Eu queria convidar a irmã Poliane Miranda para dar um testemunho aqui. Nós fizemos oração semana passada e o Senhor tem feito grandes coisas. E nós acreditamos em milagres e o Senhor é bom. Vem aqui em cima.
todo mundo te ver. Venha. Glórias a Deus. Pode ser, pode, irmã. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, bem rapidinho, eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque Ele é único nas nossas vidas e Ele continua sendo Deus acima de tudo. No domingo pela manhã, no domingo passado, aconteceu uma situação no sábado, na casa dos meus pais, lá. A minha mãe, eu construí uma parte que é um apartamento em cima e eu aluguei, juntamente com os meus pais, para uma pessoa que divorciou muito nova, com 2 crianças, e vem passando por algumas dificuldades. É uma moça, o nome dela é Thaís, e o diabo tem, de todas as formas, tentado contra a vida dela. E quando foi na sexta, já no sábado pela madrugada, a filhinha dela bateu na porta do meu irmão, que é no outro apartamento vizinho, e pedindo ajuda, juntamente com a mãe dela, que estava no dia. Ela, infelizmente, ela tentou se suicidar, e quando o meu pai chegou juntamente com o meu irmão, ela basicamente já estava sem vida. E aí, quando eles pegaram, tanto que ela é uma moça bem magrinha mesmo, mas o meu irmão e o meu pai falam que foi uma coisa assim, que o ver mesmo agir do inimigo contra a vida, assim, que eles ficaram perplexos até no peso, que o meu irmão não conseguiu pegar ela sozinho no colo na hora. E aí foi diretamente para o hospital da Samambaia. E aí, quando chegou no hospital, os médicos olharam para a mãe dela e falaram assim: olha, ela está sendo entubada nesse momento, mas uma coisa eu falo para a senhora, eu não sei a religião de vocês, mas se vocês acreditam em Deus ou tem alguma coisa, esse é o momento de vocês pedir, porque a gente não vai dar garantia nenhuma. Aí correram atrás de uma UTI mais avançada, né, no Hospital São Francisco, e conseguiram. Aí, quando foi no domingo, eu chamei o pastor Neves ali na salinha para a gente fazer um clamor pela vida dela. E foi assim, algo que fazer que no outro milagre a gente não se explica, né? A gente vive. Quando eu fui para a casa dos meus pais, de novo no domingo, para ajudar a fazer umas tortas de frango para a nossa cantina das crianças. E aí a minha cunhada o tempo todo olhando no celular, e eu falei: e aí, tem alguma notícia da Thaís? Ela: ainda não, vai sair um laudo, alguma coisa às 3h da tarde. E eu lá na cozinha e fala notícia. Quando a minha cunhada às 16h recebeu a informação que ela tinha tido uma evolução, e aí parece que à noite eles já disseram que ela tinha retornada, é como se ela tivesse recebido vida de volta. E quando foi na segunda-feira, ela foi estubada, e aí agora já recebeu alta. E detalhe, a alta dela foi um negócio assim milagroso, porque a psiquiatra chegou e falou assim: ela vai ficar 15 dias internada em uma casa, né, para tratar essas coisas. Pessoal que normalmente tentam fazer essas coisas, só que aí a psiquiatra olhou e falou assim: ela não vai precisar disso, ela vai precisar da família, do pai, da mãe, e vai dar tudo certo. Então, assim, eu glorifico a Deus, agradeço a cada oração, porque foi, de fato, um milagre na vida dela. E tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Missionária Cléo, nossas gotinhas preciosas, nossos soldadinhos de Jesus, venham aqui fazer a apresentação. Logo em seguida aí o nosso irmão Carlos vai estar aqui louvando ao Senhor enquanto nós recolhemos a oferta para a casa do Senhor. Gotinhas preciosas. Ficando lá. Vai lá. Vamos, todas as gotinhas preciosas. Primeiro é o texto áureo, com os gestos, tá? Paz do Senhor, irmãos.
Fica aqui pertinho da titia, venha para cá, meninos, para cá. O nosso texto áureo está em Naum, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá, tá? Senhor é bom, em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e protege os que nele confiam. Agora, 1, 2, 3. Vem com Josué lutar em Jericó. Vai lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Espera aqui só um pouquinho. Missionária Giovana, vem aqui, vamos orar por nossas crianças aqui. Vamos orar por nossas gotinhas preciosas aqui. A paz do Senhor, irmãos, vamos ficar de pé, estender as mãos para nossas crianças. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, que está aqui. Deus querido, nós sabemos, Senhor, que os dias que nós vivemos não têm sido fáceis, Jesus. Mas eis aqui, Senhor, os frutos, Senhor, que o Senhor nos concedeu. As heranças, Senhor, que o Senhor nos deste. Que o Senhor venha, Senhor, blindar suas mentes, Senhor, e seus corações em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, o Senhor venha guardar e livrar de todo mal. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a palavra que está sendo lançada nesses corações, Jesus, vire, Senhor, uma semente frutífera, Senhor. Produza, Senhor, a 100 por 1. Que cada um deles, Senhor querido, venha usar, Senhor, esta palavra, Senhor, para se proteger, Senhor, das ciladas, Senhor, deste mundo. No nome santo de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada família aqui representada também. Que o Senhor esteja sobre as nossas casas, Senhor, que o teu amor derramado sobre nós, Senhor, seja desfrutado, Senhor, por cada membro da nossa família, todos os dias, Senhor, de nossas vidas. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Irmão Carlos, vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, nós vamos recolher. Os irmãos podem se assentar por um instante. Nós vamos recolher aqui as ofertas ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Posso saltar uma cova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha
minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pular uma cova e saltar as muralhas. Aleluia. Glórias a Deus, graças a Deus. Irmãos, nós vamos já iniciar aqui, fazer o encerramento nessa manhã. Queria louvar a Deus pela vida de cada professor, de cada um que se colocou na posição para ajudar a Escola Bíblica Dominical, como está bonito hoje. Nós acreditamos que o Senhor vai dar a vitória à nossa igreja, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é que nos consola, que nos guarda. Graças a Deus por isso. Eu queria, na reunião da semana passada, eu prometi trazer um presente para um integrante da equipe da Escola Dominical. E eu trouxe um livro que eu vou hoje sortear aqui para a equipe da Escola Bíblica Dominical, A Igreja Saudável, da escritora Thelma, Educando para a Vida Plena. Ele fala de escola dominical, fala de professor, fala de capacitação, fala de uma igreja com saúde, e eu quero hoje sortear isso aqui para um membro da Escola Bíblica Dominical. Eu queria chamar o menorzinho, o mais jovem aí da igreja, para a gente fazer esse sorteio. Quem pode me ajudar? Vem uma criança aqui me ajudar. Pode ser você, venha. Abençoe aqui um irmão. Aqui, ó, se você quiser, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para você escolher, ó. Escolha um papelzinho desse aí. Abre. Laci. Pastor Laci. Pastor Laci está numa reunião ali, depois eu passo para ele. Deus abençoe, Pastor Laci, uma salva de palmas. Glórias a Deus. Eu iniciei aqui fazendo a matrícula das turmas, mas na semana que vem, na sala, a gente faz o fechamento, isso dentro das listas de chamada, tá bom? Teve alguém que fez aniversário no decorrer dessa semana? Quem fez aniversário no decorrer dessa semana, no início de julho? Teve alguém? Não? Ninguém? Amém. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, que tem vindo aqui tem visitar a nossa Escola Bíblica Dominical? Tem alguém visitando a Escola Bíblica hoje? Todos de casa? Amém? Não? Pastor Eliezer, vem aqui fazer uma oração, vamos fazer o encerramento da Escola Bíblica, convide outra pessoa para estar aqui semana que vem, nós vamos estar nas nossas classes, viu, irmãs? Irmãos e irmãs, orem pela Escola Dominical, nós vamos ter Rosa de Saron aqui, vamos ter Heróis da Fé, vamos ter Guerreiros de Cristo, Gotinhas Preciosas, as turmas em todo vapor estudando a Palavra de Deus. Amém? Pai e Filho, irmãos, vai lembrando que hoje à noite, nosso culto de celebração de ceia, todos estão convidados, cheguem cedo para garantir a sua vaga no estacionamento. E no próximo domingo, hoje foi classe aqui, né, em cima do púlpito, mas a partir do próximo domingo nós já teremos já a classe dos irmãos numa sala e a classe das irmãs aqui no templo, tá bom? Então convide os outros irmãos que vocês virem hoje à noite para estar conosco na escola dominical, tá bom? Convido todos a estar de pé, estaremos orando neste momento. Aproveitando já o momento, gostaria de convidar todos os homens do sexo masculino da nossa igreja. Gostaram? Tem que frisar. Todos os homens, então, estão convidados a participar do grande coral de homens. Então, se você é homem, você está dentro já, tá bom? Aí você pergunta, eu posso participar? Você já está convidado, já está convocado e intimado a participar conosco deste evento. Hoje nós teremos o primeiro ensaio a partir das 6h15. Aí o Fede vai falar, posso chegar às 6h20? Não, chega às 6h15, que é para 6h10, 6 horas, pronto. Porque às 6h20 nós vamos começar o ensaio, só temos 2 semanas, 2 ensaios. Hoje às 6 horas e no domingo que vem após a EBD, porque no outra semana já é o evento, o Congresso de Homens. Então, todos os homens estão
convidados, convocados e intimados. As mulheres, por favor, nos ajudem aí, se arrumem mais cedo e botem os homens para estar aqui conosco às 6 horas, tá bom? Muito obrigado a todos. Deus, te louvamos porque tem nos dado a tua bênção nesta manhã, tem nos dado o privilégio de poder estarmos na tua casa para buscar a tua face e invocar o teu nome santo. Tu és justo, Pai, tu és fiel, nós te adoramos porque nunca houve Deus como tu, nem nunca haverá, porque só tu és o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso Redentor. Muito obrigado, Deus, por cada vida que tem trazido nesta manhã, aonde tivemos o privilégio de ouvir a ministração da tua palavra. Agora, Deus, recebe a adoração da tua igreja, leva-nos na tua paz agora para os nossos lares, acampando com o teu anjo ao nosso redor, dá-nos, ó Deus, um dia abençoado, uma tarde abençoada, e que logo mais possamos estar aqui na tua casa, celebrando aquele grande memorial que tu deixaste para nós, que é a ceia do Senhor. Fica conosco, Deus, e abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, estenda as mãos, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém.